Está no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Segunda-feira, 2 de março. Ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas. Direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Brasil confirma segundo caso do coronavírus. Coronavírus afeta a economia chinesa e diminui poluição. Leão começa a receber hoje declaração do imposto de renda. União Europeia adia decisão sobre parceria entre Embraer e Boeing. Comércio da RM Vale cresce 4% em 2019. Programa de anistia em Taubaté deve render 12,9 milhões de reais. Estas e muito mais notícias na edição de hoje do Abre Aspas, logo após o comercial. Fique com a gente. Olá, muito bom dia. Estamos de volta ao vivo para o Abre Aspas desta segunda-feira, já 2 de março. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. E o comentarista convidado, o cientista social, Leandro Bessenelli. Muito bom dia, Leandro. Bom dia, Glauco. Muito bem lembrado. Já 2 de março. Já 2 de março. Pois é, pois é. E vamos às notícias. O Ministério da Saúde confirmou o segundo caso de coronavírus no Brasil. Trata-se de um homem de 32 anos que chegou a São Paulo na última quinta-feira, vindo de Milão, na Itália. Segundo o Ministério, o homem vestiu máscara durante todo o voo de volta à capital paulista. Embora o paciente tenha relatado o uso de máscara no avião, o Ministério da Saúde informou que investiga junto à Anvisa os possíveis contatos próximos do homem durante o voo e em outros locais. O paciente está em isolamento domiciliar com a esposa, que não apresenta sintomas. Ainda, segundo o Ministério da Saúde, não há mudanças no cenário nacional e não existem evidências de que o novo coronavírus esteja circulando em território brasileiro. Até este sábado, havia 207 casos suspeitos do novo coronavírus e 79 descartados em todo o Brasil. No mundo, segundo a OMS, o número de casos do novo coronavírus subiu para mais de 85.400. A doença já foi registrada em 53 países. Você sabe que no Irã, um grupo de pessoas irritado com a falta de informação destruiu um hospital, pôs fogo no hospital nesse fim de semana. Quer dizer, esses países que não informam, né? Sim. As questões se complicam ainda mais, né? Se complicam ainda mais. E agora, queimando um hospital, se complica ainda mais, né? Então, não é a solução para o problema, né? A solução é o governo manter a população de fato informada sobre o que está acontecendo, né? Pois é. Caso seríssimo isso tudo. E é claro, a gente já tem o prazer de dar o bom dia a todos vocês e particularmente a vocês que participam e fazem o Abre Aspas aqui conosco. O Luiz Rosa, a Sônia Ricci e também a Eugênia Minecucci, que passa aqui o bom dia a toda a equipe. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando que o Abre Aspas aqui é uma parceria com o Jornal O Vale e todos os dias estamos ao vivo também aqui contando com a sua participação para fazermos esse Jornal da Manhã. Muito obrigado. E a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, reduziu a previsão de crescimento da economia mundial para 2020, passando a projetar crescimento de 2,4%, menor expansão desde 2009. Dentre os principais motivos estão o coronavírus e as contrações na produção chinesa.
A OCDE passou a projetar para a China taxa de crescimento de 4,9%, o que representa uma redução de 0,7 pontos percentual ante a estimativa anterior, que era de 5,7%. A segunda maior economia do mundo vai se recuperar em 2021 com crescimento de 6,4%, estima o levantamento. Para os Estados Unidos, a projeção de alta em 2020 foi reduzida de 2% para 1,9%, indo a 2,1% em 2021. Já para o Brasil, a projeção de crescimento foi mantida em 1,7% em 2020 e 1,8% em 2021. O mercado brasileiro estima atualmente uma alta de 2,2% para o PIB em 2020, segundo a última pesquisa Focus do Banco Central. Satélites de monitoramento da NASA e da Agência Espacial Europeia mostram uma redução significativa na quantidade de dióxido de nitrogênio, gás nocivo emitido por veículos automotores e instalações industriais na China. Isso ocorre em meio a um declínio recorde na atividade industrial da China, uma vez que as fábricas interromperam suas atividades na tentativa de conter o coronavírus. A NASA comparou imagens dos 2 primeiros meses de 2019 com o mesmo período deste ano. A Agência Espacial observou que o declínio nos níveis de poluição do ar coincidia com as restrições impostas às atividades de transporte e negócios, e quando milhões de pessoas entraram em quarentena. É uma imagem impressionante. Impressionante, né? Sim. Quer dizer, a gente estava... Na verdade, é bom que não tenha poluição, né? Sim. Mas... O problema é a causa desse... A causa disso, né? É que o não condicionante não é o dessa controle, falta. né? Não tem dúvida. Foi compulsório, né? Exatamente. Infelizmente não foi uma conscientização para melhorar a questão das emissões, né? Foi uma obrigação. Foi, Não tem né? dúvida. A boa nota é que se vê que quando existe realmente uma redução, isso aí, uma conscientização, o efeito é bem rápido até. O efeito foi rápido. Sim, porque é de um mês para o outro. De um mês para o outro, realmente. Sim. Como nós sempre dizemos aqui, né? Fica a dica. Fica a dica, pois é. E começou às 8 horas da manhã de hoje a temporada de entrega da Declaração do Imposto de Renda 2020. O prazo vai até às 23 horas e 59 minutos do dia 30 de abril. Mas os contribuintes que enviarem a declaração no início do prazo, sem erros, omissões ou inconsistências, receberão mais cedo as restituições, se tiverem direito. A multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo será de, no mínimo, R$ 165,74. O valor máximo será correspondente a 20% do imposto devido. O programa para fazer a declaração está disponível no site da Receita Federal, que espera receber 32 milhões de declarações. Já fez o seu? Não, mas devo fazer ainda esta semana. É. É uma boa ideia, cara. Exato, eu sempre faço bem no Uma boa começo ideia. mesmo para já Não, ficar... eu vou deixar para o fim de abril. Para o fim de abril, até as 23h59, não esqueça, hein? Não, de manhã. De manhã tá bom já dá tempo. O problema são os congestionamentos, né? Que às vezes o sistema você coloca para enviar, Exatamente. ele não envia, ele fica lá girando porque tem muita gente mandando ao mesmo tempo, né? Muita gente atrasada. Muita gente atrasada. E o bom de se programar e fazer isso antes é que depois, quando sai os lotes da restituição, Sai. né, você sai primeiro, você vai imprimir, receber o dinheiro antes do que as pessoas que declararam por último, né? Pois é, você agora acho que ficou ratificado porque que eu falei já 2 de março. Pois A é. partir das 8, a gente já está 1h30 atrasado. Exatamente, meu Deus do céu. E olha, o nosso bom dia também a uma intitulada aqui, super fã, Ana Souza, que manda o bom dia a todos. dia.
Um ótimo dia para você também. E ela faz um comentário aqui. Na TV falam em 3% para crescimento na China. Antes era de 6%. O fato é que houve uma redução e essas medidas acabam tendo uma variação aí, conforme a própria oscilação do mercado e o desenvolvimento ou a diminuição do coronavírus aí também. Muito obrigado pela sua participação. Mesmo com crise, pode crescer 3%, né? 3%. E a gente aqui não consegue. Nem com isso. Porque na China a gente vê com crise, com vírus, com uma guerra comercial, com a diminuição da produção, eles estão crescendo 3%, que seria um cenário de sonho para o Brasil crescer 3%. Não tem a menor né? dúvida. Então, assim, com tudo isso, eles ainda crescem 3%. A previsão é que cresça por volta de 4%, né? 4 e pouco por cento. Ainda não se dimensionou totalmente qual que será o impacto na economia chinesa do coronavírus. Né? Então, ficam nessas estimativas, oscilando entre 3 e pouco, 4 e pouco. Mas ainda assim é um crescimento bastante expressivo, né? Absolutamente significativo. Muito obrigado pela sua participação, Ana Souza. E olha só, quem usa cartão de crédito no exterior vai poder calcular com mais precisão o custo das compras internacionais. Entrou em vigor ontem a determinação do Banco Central, que obriga as operadoras de cartão a usar a cotação do dólar do dia da compra para a conversão do valor em real. Antes, os bancos convertiam o dólar no dia do vencimento da fatura. A mudança pretende dar mais previsibilidade aos consumidores que usam o cartão no exterior ou que fazem compras em sites estrangeiros. Segundo o Banco Central, com a nova regra, o cliente ficará sabendo já no dia seguinte quanto vai desembolsar em reais, eliminando a necessidade de eventual ajuste na fatura subsequente. Boa medida. Deveria ser desde sempre dessa forma. Porque isso é uma injustiça. A pessoa viaja, daí ela gasta no dia 10 lá, sei lá, um valor referente a $100. Ela paga a sua fatura, né, do cartão de crédito. No mês seguinte, se o dólar que estava 3,50 foi que nem agora, que está 4,50, vem uma outra fatura para pagar aquilo da diferença, oscilação do dólar. Então isso é um absurdo, a pessoa não consegue se planejar. Ela viaja hoje, mas vai pagar um negócio daqui a um mês. Né? Então tem que ficar toda hora olhando e falar, torcendo para não ter nenhuma oscilação muito grande, senão ela paga mais. Torcendo, né? Porque é horário. Exatamente, que nos resta, exatamente. Né? E aí isso daí desde sempre deveria ser assim. Ressalto que existem algumas operadoras de cartão de crédito que já fazem isso. Então você gasta e no dia eles já te mandam. Não são todas, mas agora ainda bem que virou uma... Né, isso é o bom senso. Não né? tem dúvida, antes tarde do que nunca. Sim. E acaba o motim da PM no Ceará. Policiais militares que seguiam amotinados no 18º Batalhão da Polícia Militar em Fortaleza votaram por terminar o motim na noite de ontem. Eles aceitaram a proposta que foi definida por uma comissão especial formada por membros dos 3 poderes e dos representantes dos policiais. Um dos pontos do acordo é que os policiais retornem aos postos de trabalho já nesta segunda-feira. Além do retorno ao trabalho, a proposta tem como destaque o direito de processos legais com amplo direito à defesa e apoio das instituições federais e não estaduais. A revisão de todos os processos adotados contra policiais militares durante a paralisação e a garantia de investimentos de quase 500 milhões de reais no salário de policiais até 2022. A principal reivindicação dos PMs, que era anistia aos militares envolvidos na manifestação, não foi atendida pelo governo do estado. Durante o motim, quase 300 policiais foram punidos, 230 foram afastados do cargo por motim, insubordinação e abandono de posto. 4 policiais foram presos em flagrante, sendo 3 por motim e 1 por incêndio a um carro particular. Eu espero, honestamente, que não haja anistia. Eu espero que o governo federal não seja conivente com isso. Porque isso daí pode desencadear em outras unidades da federação um efeito cascata. E assim, quando a gente pensa, policial militar, ele prestou um concurso, ele passou, né, no concurso, ele aderiu à corporação, ele sabe muito bem o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. E motim não é uma atividade dentro do ambiente militar permitida.
O que isso gera? A gente fica numa situação, né, a população fica numa situação onde ela fica refém de servidores públicos que pegam armas do Estado e vão coagir essas pessoas. Se a gente olha a situação do Ceará, por exemplo, que policiais são esses que depredam o patrimônio público, destroem seu meio de trabalho e passam nos comércios armados mandando as pessoas baixarem as portas. Isso aí não é atitude policial. Quando um médico, enfermeiro, professor, enfim, faz greve, eles não fazem isso. O médico não sai na rua com um bisturi falando que vai cortar as pessoas. Então, assim, acho que tem que ter uma reflexão sobre isso. Isso deles quererem o apoio das esferas federais e não estaduais, que a esfera federal rechace esse tipo de apoio. Não tem menor. Né? Porque não pode ter que coibir esse tipo de atividade. Se ele quer fazer motim, então ele sai da polícia militar e vai trabalhar com outra coisa, fazer greve, fazer ocupação, entendeu? Então ele sabe muito bem disso. Então isso tem que ser punido. Até porque esse tipo de atitude beira uma milícia, né, com fins eleitoreiros. Né? Então é complicado. Complicadíssimo mesmo. E o Uruguai tem novo presidente. Luiz Lacalle Pou tomou posse neste domingo como novo presidente. Eleito em novembro de 2019 pelo Partido Nacional de Centro-Direita, Lacalle Pou encerra o ciclo de 15 anos de governo da coalizão de esquerda Frente Ampla, com 2 mandatos de Tabaré Vázquez e um de José Pepe Mujica. Lacalle Pou é advogado, casado, pai de 3 filhos e tem 46 anos. É filho do ex-presidente Luiz Alberto Lacalle, que governou o Uruguai de 1990 a 1995. Durante o discurso de posse, o novo presidente uruguaio frisou a importância do Mercosul, mas ressaltou que apoia a liberdade dos países integrantes do bloco em participar de outros acordos. Lacalle Pou defendeu também a implementação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, assinado em junho do ano passado. A insegurança, um dos principais problemas mencionados pelos uruguaios durante a última campanha eleitoral, foi outro dos assuntos tratados enfaticamente pelo novo presidente. Lacalle Pou disse estar empenhado em frear o crime e o narcotráfico. Acompanhado da primeira-dama Michele, o presidente Jair Bolsonaro viajou ao Uruguai para participar da posse de Lacalle Pou. Ele cumprimentou e tirou fotos com os apoiadores em Montevidéu. Vai ser um governo, né, diferente, né, do que o uruguaio estava acostumado. Foram 15 anos da esquerda no poder, né, e é um desafio também, porque há 15 anos o Uruguai ele só cresce a sua economia, né? Então ele tem o desafio de manter esse crescimento e de justamente diminuir, reduzir esses índices, né, de criminalidade. Pois é, impressionante, né, como a insegurança está na pauta de toda a população da América Latina. Sim. Né? Isso muito causado pelas desigualdades sociais. Quer dizer, a Argentina, Uruguai, Brasil, que são da segurança, aparece, né? Sim. E é quando eles jogam com a questão da segurança, que é com medo das pessoas, né? Eles conseguem puxar ali uma grande massa de votos, né? Então essa questão é uma questão complexa e está muito relacionada à questão da desigualdade social e à questão do tráfico de drogas, né? Também. Isso, as drogas. Mesmo no Uruguai, você tendo a legalização, né, da maconha, outras drogas, né? E outras formas, porque como você tem a legalização da maconha no Uruguai, com isso, essa fiscalização, né, de drogas tende a dar uma diminuída. Então os traficantes veem a possibilidade de tornar o Uruguai uma plataforma de exportar droga para outros locais. Né? Então acaba acontecendo esse tipo de situação. Né? Vamos ver o que vai, vai ser resolvido. Mas isso. Eu gostaria de ressaltar um ponto aqui, não sei o que vocês acham também. Claro, a despeito da proporção e tudo mais, mas o clima de civilidade em que foi feita essa transição no Uruguai. Sim. Isso daí é de se admirar mesmo. E a gente tem muita coisa a aprender disso daí também. Eu estava vendo aí a posse lá do presidente uruguaio, o respeito no tratamento dos dois, a fineza do Mujica que sai de lá com esse que o assume, a despeito de serem de talvez pontos diferentes, polos diferentes, partidos diferentes, mas houve um profundo respeito. Isso é uma coisa sempre a se elogiar. Boa sorte ao Uruguai
nessa nova fase aí também. E nova fase também para Estados Unidos e Talibã. Eles assinaram neste sábado em Doha, no Catar, um acordo que prevê a retirada completa em 14 meses das tropas americanas e da OTAN do território do Afeganistão. Os Estados Unidos e o Grupo Islâmico estão em guerra dentro do território afegão desde 2001. A retirada das tropas americanas do Afeganistão depende do cumprimento, pelo Talibã, de compromissos previstos no acordo. O líder da delegação do grupo, Abdul Ghani Baradar, declarou que o grupo está comprometido com o pacto firmado com os americanos. Em discurso, durante a cerimônia, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, elogiou os esforços do grupo islâmico durante esse período. O governo do Afeganistão vai aceitar todos os pontos, né, do acordo, e essa é a guerra mais longa já travada pelos Estados Unidos, quase 19 anos, né, de guerra contra um grupo, né, enfim, de guerrilha, no Afeganistão, do outro lado do mundo, que a gente nem sabe, as pessoas nem sabiam que essa guerra continuava em curso, né? Que já haviam derrotado a União Soviética sim, há um nos anos tempo 80, atrás, né? quando então, eram aliados dos Estados Unidos. Sim, exatamente. Para você ver como as coisas são, né? Como as coisas são. Agora é um acordo de paz, que bom, né? A gente espera Não tem a que menor dúvida. siga em frente. Não tenha dúvida, melhor para todo mundo. Nós vamos para um rápido comercial e na volta nós vamos ouvir Caio Souza, porque o tempo com certeza está preocupando a todo mundo. Rápido intervalo, fique com a gente porque a gente volta já já. Um verão absolutamente atípico aqui no nosso país, já mostrando que em todo o planeta o tempo está mudando. Aqui dos altos da Cassiano Ricardo, nuvens acabam de voltar. Começamos o jornal com um pouco de sol, mas elas voltam. Elas voltaram. Vamos saber agora com ele, esperando que tenha boas notícias para esta segunda e esta semana. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A semana começa com um tempo bem instável aqui na nossa região novamente. A segunda-feira será de céu predominantemente nublado, com rápidos períodos de sol entre nuvens, principalmente na parte da tarde. As temperaturas máximas devem ficar estáveis com relação ao dia de ontem. Máxima prevista de 25 graus no Vale do Paraíba, 24 em São Paulo, 23 no litoral e 20 na Serra da Mantiqueira. Pode haver chuva de intensidade fraca a moderada a qualquer momento, mas no final da tarde elas podem vir em formato de pancadas. E por conta dos acumulados dos últimos dias, é importante ficar atento, principalmente às áreas de risco, e seguir sempre as recomendações da Defesa Civil. Essas condições do tempo devem permanecer ao longo de toda a semana, com o céu predominantemente nublado e chuva a qualquer momento. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Pois é, Caio Souza, está todo mundo aqui esperançoso para lembrar. Tem gente até que já esqueceu como é que é aquele brilho do sol. Mas muito obrigado a você, uma ótima semana a você e a todos aí do Tempo Vale. Muito obrigado a Ana Souza, que faz o comentário aqui. O povo foi correto nisso com relação à matéria do Uruguai, da eleição no Uruguai, coisa que não vemos aqui. Mas aos poucos nós chegamos lá, é a nossa torcida, né, Ana Souza? Obrigado pela sua participação. E chuvas fortes matam 4 pessoas no Rio de Janeiro. Na capital, uma casa desabou no bairro do Tanque, na Zona Oeste, vitimando um homem de 40 anos. Também na Zona Oeste, uma descarga elétrica na estrada do Tindiba causou a morte de uma senhora de 75 anos. Outras 2 mortes foram registradas, sendo uma por deslizamento de terra e outra por afogamento. A Defesa Civil confirmou o transbordamento de rios nos municípios de Niterói, São João de Meriti, Duque de Caxias, Macaé, Bom Jesus de Itabapoana, Italva, Tanguá e Itaboraí.
Houve desabamentos e deslizamentos de terra em Petrópolis, Itaboraí, Rio Bonito, Bom Jesus do Itabapoana, Itatiaia, Resende, São João do Meriti, Duque de Caxias e Nova Iguaçu. O sistema Alerta Rio registrou entre 17 horas de sábado e 2 horas de hoje quase 180 milímetros de chuva nas estações Santa Cruz e Bangu. Que coisa É água, triste. né? É água. 180 milímetros de chuva é muita água, muita água. E a gente estava conversando sobre isso, né, aqui fora do ar, como o tempo tá maluco, né? Maluco. Agora a gente era para estar um baita de um calor, tá um tempo frio, né, chovendo muito. Enfim, se a gente vê isso no Rio de Janeiro, ainda tem o mês de março todo de chuvas, né? Então E as previsões não são boas, né? As previsões é que venha mais água, venha... Sim. É complicado mesmo. Pois é. E a Comissão Europeia adia novamente o aval à fusão de Boeing e Embraer. Essa é a segunda vez em menos de 2 meses que a União Europeia estabeleceu um novo prazo para decidir sobre o acordo entre as fabricantes Boeing e Embraer. A expectativa agora é que a decisão sobre a fusão saia até 23 de junho deste ano. A Embraer esperava que todas as aprovações ao negócio estivessem concluídas até o final de 2019. No entanto, pedidos de mais informações de membros da Comissão Europeia têm adiado o prazo final seguidamente. A preocupação da Comissão Europeia é sobre uma possível influência da fusão na redução do número de participantes no mercado global de jatos. Pois é. E o comércio da RM Vale registra crescimento de 4% nas vendas em 2019. Os dados foram divulgados pelo Sincovat, o Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região. De acordo com os números, os melhores resultados foram apresentados pelas lojas de vestuário, tecido e calçados, que cresceram 13,9%. Destaque positivo também as lojas de materiais de construção, com 8,8%, e lojas de móveis e decoração, com 7,3%. O estudo mostra que, somente em dezembro, as vendas na região apresentaram alta de 3,5% quando comparadas com o mesmo mês de 2018, o que representou um faturamento de 3,7 bilhões de reais, o melhor desempenho desde dezembro de 2008. Não, o melhor desempenho de dezembro desde 2008. Para o presidente do Sincovat, Dan Ginsburg, disse que a estabilização da economia foi fundamental para o resultado positivo. Que seja um marco aí, né? E que continuemos assim. Sim. O número de suspeitos presos em flagrante atingiu no início de 2020 o patamar mais baixo desde 2006 na RM Vale. Os dados estatísticos foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Em janeiro, foram 536 prisões em flagrante nas 39 cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Na comparação com o ano de 2019, no primeiro mês foram 610 flagrantes, número 12,13% acima do registrado em 2020. O comandante da Polícia Militar do Vale, Coronel José Eduardo Stanelles, disse ao O Vale que a diminuição se deve ao aumento nas prisões por mandado e por muitos criminosos terem sido retirados de circulação. E após a audiência de conciliação, o COMOB, o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, permanece suspenso por ao menos um mês em Jacareí. O tema é alvo de discussões entre o governo Isaías Santana e a Defensoria Pública, que defende a necessidade de que se amplie a participação popular no grupo. A audiência, marcada pela juíza Rosângela de Cássia Pires Monteiro,
foi seguida do pedido da Prefeitura para que se impugnasse a decisão que suspendeu a chamada da segunda eleição do Conselho. A abertura de um novo pleito foi alvo de críticas da Defensoria, que apontou que o procedimento contrariava a primeira decisão para que todo o processo eleitoral que fosse relativo ao Comob fosse suspenso. Em nota, o governo afirmou que o processo foi suspenso para que os órgãos possam fazer um melhor detalhamento da composição do Conselho. Diz ainda a nota, a Prefeitura também compreende a importância do Comob, que está aberto às contribuições sugeridas, para que tão logo seja empossado, iniciando assim os seus trabalhos, diz a nota. O programa de anistia de multas e juros para contribuintes em dívida com o município, promovido pela Prefeitura de Taubaté em dezembro, deverá resultar em arrecadação de até 12,98 milhões de reais. O balanço foi obtido pela reportagem por meio da LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, após pedidos endereçados à Assessoria de Comunicação ficarem sem resposta. Ao todo, foram fechados 6.306 acordos. Os pagamentos em cota única, feitos no ato da adesão somaram 4,12 milhões. Já os pagamentos que foram parcelados em até 12 vezes somam 8,8 milhões. O balanço mostra que o programa deve arrecadar pouco mais do que o dobro do previsto. Cálculos feitos pelo governo Ortiz Júnior em 2019 previam que os acordos somassem 6,3 milhões. No programa, quem quitou a dívida em cota única teve redução de 90% da multa moratória e 90% dos juros. Quem optou pelo pagamento parcelado em até 12 vezes teve redução de 70% da multa e 70% dos juros. Desconsiderando o valor dos acordos firmados, a dívida ativa do município atualmente é de 546 milhões de reais. Devia ter prêmio também para quem paga certo, né? Exatamente. Porque estão premiando quem paga errado. Não tem a menor dúvida. Esse é um problema crônico do Brasil. Sim. É verdade. O bom pagador, ele sempre acaba penalizado. Se você paga antes, você paga em dia, daí vem a pessoa que não paga, ela tem um desconto de 70%. 90% nesse caso. 90% é verdade. Uma outra coisa aqui, só para fazer um paralelo e uma alusão, todo mundo aqui tem a sua conta no telefone, tem o seu pacote de internet ou de TV a cabo. Impressionante como você, sendo fiel da operadora, a promoção boa vem só para o novo cliente. Também. E chega uma hora que fica impagável, porque você fala, eu pago X. Quem vai entrar vai pagar um pacote melhor do que o meu por um período e vai pagar X sobre 4. Sim. Tem algumas contas que realmente... A gente também não pode deixar de ressaltar a importância também de você ter essa negociação com os atrasados. Não tem a para menor justamente dúvida. receber daqueles Sim, que a prefeitura precisa do dinheiro. Exatamente, sim. Mas Poderia ter um benefício maior para quem paga certinho em dia. um desconto também, maior. né? Desconto maior, um desconto progressivo ou alguma coisa. Há um tempo atrás circulou uma informação que eu achei bem interessante, bem legal. Aquelas pessoas que passem um período, aí, o seu período de um ano, sem tomar uma multa, passaria a ter um bônus no seu IPVA. Isso eu achei uma medida bem interessante. Sim. Isso daí poderia ser acumulado, chegando até 30% de desconto. Absolutamente significativo e prestigiando a quem está andando correto. Isso aí. Eu achei bem interessante. Portanto, fica a dica antes do próximo comercial que chega agora. Rapidinho, mas a gente já volta e queremos, claro, a sua participação. Fique com a gente. Estamos de volta ao vivo com abre aspas desta segunda-feira, já mês de março. E a Justiça negou a permissão solicitada por Suzane von Richthofen para frequentar aulas de gestão de turismo no IFESP,
em Campos do Jordão. O pedido foi feito após a detenta ter sido aprovada pelo SISU. O pedido foi negado pela juíza Vânia Regina Gonçalves da Cunha, que baseou a decisão em artigo da Lei de Execução Penal que possibilita que condenados em regime semiaberto possam frequentar cursos profissionalizantes ou superiores desde que estejam na mesma comarca do juízo da execução. Atualmente, Suzana cumpre pena na penitenciária feminina de Tremembé. A informação foi confirmada pelo IFESP, mas Suzana já havia excedido, no dia 18 de fevereiro, o número de faltas exigido para que ela não perdesse o semestre. Essa não é a primeira vez que ela pleiteia vaga em uma faculdade. Em 2016, ela chegou a receber autorização para estudar em uma faculdade particular, mas desistiu com medo do assédio. Em 2017, conseguiu financiamento do FIES para uma faculdade católica, mas não efetivou a matrícula. E o governo prorrogou para março de 2021 a obrigatoriedade na adoção do novo modelo de carteira de identidade. Assim, os órgãos de identificação têm mais um ano para se adequar aos padrões do novo RG. O novo modelo traz dispositivos para aumentar a segurança contra a falsificação e contém mais informações, como o registro do título de eleitor, numeração da carteira de trabalho e previdência social, certificado militar, carteira de habilitação, entre outras. Todas as informações são facultativas, ou seja, cada cidadão poderá optar por incluir os registros complementares que julgar necessário. E termina nesta segunda-feira, hoje, o prazo para os candidatos pré-selecionados na chamada única do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, complementarem as informações da inscrição. O procedimento deve ser feito pelo site do programa. São cobrados os dados bancários do estudante, do fiador e do seguro para pagamento da dívida em caso de morte. Os candidatos não pré-selecionados foram automaticamente incluídos na lista de espera e devem acompanhar sua eventual pré-seleção entre 28 de fevereiro e 31 de março na página do FIES. Pois aí, vamos de esporte. Começamos com o embalo e o embalo continua. O São José Vôlei superou o Lavras Vôlei por 3-1 e garantiu a sua segunda vitória na Superliga B. Com o resultado, os joseenses chegaram a 6 pontos na competição, subindo para a 7ª posição, ultrapassando o próprio Lavras. O próximo compromisso do São José Vôlei na Superliga B será diante do Uberlândia, no próximo sábado, em Minas Gerais. E enquanto isso, na primeira divisão, o Vôlei Taubaté perdeu no tie-break para o Minas por 3-2 pela 19ª rodada da primeira fase da Superliga Nacional. Com a derrota, a equipe taubateana soma 1 ponto e chega aos 48, se mantendo na segunda colocação da competição, com 15 vitórias e 4 derrotas. Os taubateanos voltam na quarta-feira, quando recebem o Sesc do Rio de Janeiro, no Abaeté. Os 3 pontos voltaram para a conta. Olha só, o Burro da Central venceu a Portuguesa Santista por 1-0 neste domingo de manhã, no estádio Ulrico Mursa, em Santos. Com o resultado, o time da região acaba com um jejum de 4 jogos sem vitórias, subindo assim para o 5º lugar com 14 pontos. Agora o time comandado pelo técnico João Valim volta a jogar em casa, aonde na quarta-feira recebe o São Caetano no estádio Joaquinzão. Já com as meninas, só alegria. Pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, o São José atropelou o Vitória com uma incontestável goleada por 6-0. Esta foi a segunda vitória consecutiva das meninas da Águia no torneio.
A primeira, diante de seus torcedores. Com o resultado, o time comandado pelo técnico Adilson Galdino chega aos 6 pontos, deixando assim a zona de rebaixamento da competição nacional. Agora, as joseenses voltam a jogar no dia 15 de março, quando recebem o Kinderman de Santa Catarina no Martins Pereira. Olha aí, ó, vale a nossa torcida e, claro, e sempre o nosso apoio, né? Claro. Com certeza. Que bacana, parabéns às meninas aí, boas notícias. Esse empoderamento, não vamos esquecer que estamos chegando aí próximos ao dia delas, ao Dia das Mulheres. Dia 8. Chegando rapidamente aí. E com essa boa notícia das meninas, a gente vai encerrando aqui o Abre Aspas dessa segunda-feira. Zé Guilherme. Até amanhã. Até amanhã, um ótimo dia. Esperamos que com um pouco mais de sol também, né, Leandro? Com certeza, isso aí. Até a próxima segunda, então. Obrigado aí a todos. Então esperamos que na próxima segunda você traga o sol. Com certeza, também espero. Não, também antes. espero. Antes, mas esperando que pelo menos na segunda o Leandro traga para nós aqui. Esteja sol novamente. Né? Exatamente. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, Zé Guilherme. E muito obrigado a você que nos acompanhou em mais essa edição do Abre Aspas. Uma ótima segunda-feira. Força aí na peruca. E até amanhã com mais um Abre Aspas.